Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Lâmpada na festa da transfiguração do Senhor, a lâmpada por excelência, a luz eterna que brilhou para nós. O evangelho proposto, Mateus 17, versos 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Irmã, irmão, esta festa que entra no calendário da nossa igreja já mais recentemente, não é assim tão antiga no Ocidente como era no Oriente. Festa da Transfiguração do Senhor. Qual a motivação para essa festa? O que dizer da teologia desta celebração no curso do tempo comum que nós estamos vivendo? A transfiguração, a alta montanha, é por excelência o destino escatológico de todos nós. Caminhamos para esta realidade. Na verdade, toda a caminhada de todos os cristãos, de todos os crentes ao longo de toda a história, culmina numa grande transfiguração escatológica para onde caminhamos, a plenitude dos tempos em Deus. Na vida cotidiana, nas atividades, nas preocupações, nos embates, nos esforços, nas batalhas, também nas alegrias, nos momentos melhores de nossas vidas, devemos nos recordar sempre que é para lá que caminhamos. Tomemos, pois, esse texto para que ele nos ajude a caminhar para esta realidade escatológica, a realidade última para a qual se inclinam e tensionam todas as nossas forças e energias, para que nós não passemos uma vida de fé gastando tudo aqui e com as coisas daqui, do tempo e da urgência daqui. Estamos no capítulo 17 de Mateus. O Evangelho de Mateus relata que por 3 vezes Jesus anunciou sua paixão. Ao longo deste caminho em que ele anuncia a paixão, estão exatamente subindo para Jerusalém. Na caminhada para a subida para Jerusalém, para o Monte Sião, onde está o templo de Israel, o templo de Jerusalém, o ápice da vida religiosa está lá, e Jesus caminha para Jerusalém, para o templo. Neste percurso, depois de um longo exercício missionário de 3 anos, pregando a novidade do reino, anunciando que o reino de Deus chegou,
realizando prodígios, milagres, sinais e principalmente o ensino de Jesus que forma os apóstolos. Ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. A multidão e os discípulos estão empolgadíssimos com a ideia de que aquele, se você olhar no seu texto aí na Bíblia, você vai ver que no capítulo 14, 15, 16, tem uma série de acontecimentos e tem inclusive, por 2 vezes, Jesus multiplica os pães. Então Jesus realizou milagres, sinais, prodígios, que deu uma esperança, uma expectativa, não aquela escatológica, mas a sensação de que chegou agora e é Ele, não o Filho de Deus que veio nos salvar, mas é Ele um líder messiânico dos partidos políticos e das ideologias políticas, que pode ser o rei de Israel, que vai dar cesta básica para todo mundo e todo mundo vai viver as condições de um país assistido num assistencialismo por um milagreiro rei. Pronto. Nesta conjuntura e neste ambiente de expectativas horizontais, Jesus apresenta uma expectativa vertical, um olhar para o alto. E a transfiguração situa exatamente neste caminho de ir para Jerusalém, não pensando em ter um líder que dê tudo para nós, mas Jesus anuncia por 3 vezes a sua paixão. No capítulo 16, verso 21, 17, 22 e 20, 17, Jesus anuncia. Curiosamente, no primeiro anúncio, Pedro repreende Jesus. No terceiro anúncio, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que sobem aqui a montanha, chegam em Jesus depois dele anunciar pela 3ª vez a sua paixão. Os filhos de Zebedeu pedem de Jesus os 2 primeiros lugares lá na glória. Portanto, esta cena que a gente vê aqui, ela acontece num conjunto de acontecimentos tensos, sofridos, para os discípulos entenderem o que é o mistério da cruz. A transfiguração de Jesus é genuinamente uma iluminação extraordinária e sobrenatural para que o feixe de luz da glória de Deus ilumine a cruz, ilumine o sofrimento. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Não uma montanha em geral ou qualquer montanha. Como no texto das tentações, no capítulo 4, aqui é uma alta montanha, não qualquer montanha. A transfiguração, portanto, é para dar uma luz ao coração e à mente daqueles que não estão entendendo a cruz. E foi transfigurado diante deles. Transfigurado significa o rosto brilhou como o sol, as roupas brancas como a luz. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pronto. No rito de ordenação do bispo, tem um momento em que se põe o evangelho assim por sobre a cabeça do bispo. Debaixo da tenda da palavra, o episcopo governa a igreja. Aqui, Moisés e Elias é uma espécie de tenda da palavra sobre Jesus. A tenda da palavra que confirma para os apóstolos que estão sofrendo com a ideia da paixão de Jesus, confirma que Jesus, o que Jesus diz, o que Jesus fala, está de acordo com essa tenda que lhe abriga. Moisés e Elias, que representa a lei e os profetas, são, por excelência, a palavra de Deus. Conversando com Jesus. Jesus, que é, por excelência, a palavra de Deus feito carne, aqui ele expressa a sua autoridade, conversando, como que iluminando a palavra do Antigo Testamento.
Pedro fica empolgado com a cena, toma a palavra e diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus está debaixo da tenda da palavra e Pedro propõe 3 tendas para cada um deles, separá-los. Cada um fica na sua tenda e a gente fica por aqui. Não vamos descer, Jesus, e enfrentar esse negócio de cruz, não. Isso é muito pesado para nós. Enquanto Pedro fala, uma nuvem luminosa os cobriu. A 3ª tenda cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o! Pronto, essa é a tenda da igreja. A igreja é, por excelência, a tenda onde nós nos reunimos para escutar Jesus. Esta é a 3ª tenda, a da palavra, a de Pedro e a tenda da nuvem luminosa, o templo onde a comunidade cristã se reúne todos os domingos para celebrar a Eucaristia, mas antes de receber a Eucaristia, escutar Jesus. Aqui está a centralidade da vida do discípulo e da vida da igreja. A escuta é, por excelência, o que caracteriza os discípulos do Senhor. Você é o que você escuta. A igreja é a expressão do que ela escuta. Se a igreja se distrai com outras coisas e não escuta Jesus, escuta o mundo, mas não escuta Jesus, vai ser uma tragédia. Ela vai ser sempre ceifada por ser uma mensageira de esperanças horizontais. A igreja precisa escutar o mundo, mas ela precisa e necessita escutar Jesus para que ela possa ter autoridade e responsabilidade de apontar para o Filho amado e o monte escatológico para o qual todos caminhamos. Um domingo de transfiguração para você, um domingo de escuta. Quer ser transfigurado nas tribulações de sua vida, nas tribulações e provações de sua cruz? Quer ser transfigurada e transfigurado nos seus medos? Os discípulos caíram com o rosto por terra e Jesus aproximou-se, tocou e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Hoje é dia de você ser tocado por Jesus e escutar: levantai-vos e não tenhais medo. Levante-se, não tenha medo. Escute dessa montanha em frente à vida. Um domingo e uma semana abençoados para você, para sua família.